começo essa live falando o seguinte, né? Que eu conheço na minha jornada terrena muitas pessoas que fizeram estremecer o chão e descer fogo do céu enquanto estavam numa plataforma pregando, né? Mas infelizmente ao descer de lá, destratou pessoas que estavam ali no intuito de receber da sua vida, né? E às vezes isso é muito comum, se torna muito comum, as pessoas desassociar a sua vida pessoal da sua vida ministerial. E isso, obviamente, caracteriza uma falta de identidade, se não uma tamanha hipocrisia, né? Assim também, muitas pessoas associam a sua imagem a coisas, a seres, a posses, sei lá o que, tantas outras coisas, né, que as pessoas associam à sua própria imagem. As pessoas acabam se tornando aquilo que elas têm e não aquilo que elas são. E isso, obviamente, trata-se de falta de identidade. Nós vemos isso no mundo hoje, uma crise de identidade, infelizmente, né? Pessoas que infelizmente buscam em coisas ou em pessoas algo em que se possa espelhar-se, né? Elas se espelham em pessoas, se espelham em algo e esquecem da sua própria identidade. Então essa falta de identidade no mundo é que tem gerado realmente os conflitos das minorias, né? Essas pessoas que se afinizam com determinadas coisas ou pessoas se juntam em objetivos comuns, né? Defendendo ideologias, causas e coisas parecidas. Por quê? Porque elas não reconhecem a sua própria imagem, não reconhecem a sua própria origem, né? Nós já falamos aqui muitas vezes sobre a metáfora do parafuso. Se você realmente quiser viver uma vida com propósito, uma vida que tenha significado, e aí eu assevero isso sempre, que a maior tragédia da vida humana não é de fato a morte, mas uma vida sem propósito. E o que significa uma vida sem propósito? Uma vida sem o entendimento para o qual você nasceu e está inserido no contexto de fato do mundo, né? O que eu estou fazendo aqui, o que somos nós, os seres humanos, né? Qual é o nosso papel fundamental na existência humana? Qual é a nossa atribuição, né, na nossa passagem terrena? Bom, sem entender quem você é, sem entender a metáfora do parafuso, você vai entender a sua própria natureza, a sua essência, a sua origem, o seu valor próprio e, principalmente, o seu propósito existencial. Se não existe a compreensão disso, lhe falta algo chamado autoimagem. O que é autoimagem bem definida? Autoimagem é aquilo que a gente reconhece sobre nós mesmos. É como nós nos vemos, né? Se você fosse capaz agora de descrever sobre você, de fazer um relato bem claro e objetivo sobre quem é você. Um relato não para apresentar às pessoas, mas um relato para você se autoconhecer. Quem é você com base nos detalhes, né? Naquilo que você realmente acredita sobre si mesmo. Certamente esse relato ele vai partir a partir das suas do seu comportamento. Você vai dizer que você é aquilo que você faz, né? Porque nós acabamos sendo moldados pelo meio em que nós vivemos e praticamos aquilo que cremos, né? As nossas ações são governadas pelas nossas crenças. Nós fazemos aquilo que nós acreditamos. Se nós acreditarmos que somos santos, logo andamos em santidade. Se nós acreditamos que somos, sei lá, justo, andamos em justiça. Mas se cremos que somos pecadores, andaremos em pecado. E por aí nas suas várias derivações. Então nós somos resultado daquilo que nós cremos. E nós precisamos ter uma autoimagem bem definida. E a nossa autoimagem não é definida pelo que nós acreditamos de nós mesmos, com base nas nossas experiências. A nossa autoimagem deve ser definida com base em quem nos criou. Deve ser com base no nosso Criador. A partir daí, quando eu entendo quem me criou e para que e como ele me criou, isso se fundamenta na minha mente como uma crença sólida. Eu acredito naquilo que Deus falou a meu respeito. Então o meu comportamento ele vai se alterando gradativamente à medida que a minha mente vai mudando em relação àquilo que eu acredito ser. Né? Se antes eu acreditava ser um pecador e agora eu acredito ser um justo, à medida que isso vai se solidificando na minha mente, aos poucos, de fato eu vou mudando o meu comportamento de pecado para justiça.
Então isso vale para todo o contexto humano, né, terreno, naquilo que nós somos com base naquilo que Deus nos criou para si. E a única forma de nós fazermos isso é mergulhar nas escrituras sagradas, é mergulhar naquilo que a Bíblia diz a nosso respeito e acreditar convictamente naquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. O que a Bíblia diz a nosso respeito é a verdade. Aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito é aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Deus nos apresenta uma bula, né, uma receita, uma foto, uma imagem daquilo que nós somos pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o retrato na nova aliança de quem nós somos, né? Quando você pega a Bíblia, ela se divide em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento era o retrato de quem você era. O Novo Testamento é o retrato de quem você é. E o que aconteceu entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? A redenção que há em Cristo Jesus. Quando eu leio a Antiga Aliança, eu estou olhando para o passado da minha vida e uma foto me remete diretamente aos feitos antigos do pecado, do velho homem, daquele que andava outrora naquilo que não agradava a Deus. Mas quando eu olho para a Nova Aliança, depois da ressurreição de Cristo, eu consigo ver, de fato, uma imagem clara daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Então, a Bíblia me apresenta duas fotos, uma antiga e uma nova, né? E você pode ainda pensar da seguinte maneira, ela me apresenta ainda uma foto futura, né? Daquilo que eu ainda nem vejo em mim, mas Deus, ele vê com clareza os resultados da redenção que há em Cristo Jesus operando continuamente na minha vida. E eu preciso me ver como Deus me vê. Eu não posso me qualificar pelos meus atos, pelos meus feitos. Quando eu me qualifico pelos meus atos, pelos meus feitos, eu estou desqualificando a obra de Jesus. Eu estou tirando os efeitos da obra de Cristo, estou tirando o poder da obra de Cristo Jesus sobre a minha vida, né? Se eu consigo me definir por aquilo que eu faço, então eu não preciso de Cristo. Mas é óbvio que nós não conseguimos. A própria lei demonstrou isso. A lei mostrava que nós não éramos capazes de, nos nossos feitos, né, cumprindo os preceitos da lei, nos tornar aquela imagem que Deus idealizou. Então ele enviou Jesus para resolver o problema. E Jesus é que revela essa foto para mim. Então quando eu olho para Jesus, quando eu olho para a Nova Aliança, ela me mostra exatamente a foto perfeita daquilo que eu sou hoje em Cristo Jesus. E essa imagem precisa estar bem clara e definida na minha mente. E a partir dela é que o meu comportamento é alterado, que o meu comportamento começa a mudar, né? O poder do Espírito em mim, ou a presença do Espírito de Deus em mim, ele me ajuda a solidificar isso, porque ele testifica ao meu espírito das verdades das Escrituras. A Bíblia diz que o próprio Espírito testemunha ou testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Bom, então perceba que a presença do Espírito em mim, ele testemunha, ele testifica das verdades dos feitos de Cristo Jesus na cruz do Calvário, porque foi Jesus que me tornou filho, né, de volta. Então, essa imagem agora precisa estar clara na minha mente e no meu coração. Eu não sou os meus atos, eu não sou aquilo que eu faço. Na verdade, eu faço aquilo que eu sou. Quanto mais eu tenho uma imagem clara sobre aquilo que eu sou em Deus, mais as minhas ações se parecerão com as ações divinas, né? Com as ações que Deus faria se estivesse certamente aqui na terra. E Deus está aqui na terra através da igreja, né? Através de nós. Aí hoje o ser humano faz o quê? Ele perdeu a identidade. Ele não tem uma autoimagem, quando eu falo ser humano geral, lá fora, né? E infelizmente isso tem entrado na igreja também, não deveria, mas tem. Ele não tem essa identidade formada. E ele quer uma identidade, ele busca uma identidade, e ele busca essa identidade lá fora. E ele está sempre se adaptando ao ambiente em que ele está, né? Ora ele é uma coisa, ora ele é outra, né? Cada hora ele é uma coisa, veja. E as modas surgem, eu sou vegano, eu sou naturalista, eu sou não sei o quê, eu sou machista, eu sou machixe, eu sou feminista. Veja, tudo isso é uma busca por uma autoimagem, né? Que defina de fato quem você é. Falta de identidade, essa aqui é a verdade, né? Quando nós não temos a identidade
definida por quem nos criou, nós buscamos nas coisas e nas pessoas do lado de fora uma identidade que a gente possa refletir, né? Muitos ainda em coisas, né? Muitos querem refletir o dinheiro. Por que as pessoas se esnobam em tirar fotos em carros importados e se preocupam tanto com aparência, com roupas e coisas desse tipo? Porque elas querem mostrar algo que para ter uma imagem, né? Elas querem ter uma imagem. Outro dia eu via na internet que existe um hobby agora entre os adolescentes, entre as pessoas, de querer esnobar roupas, né? Quanto mais vestido eu estou, mais caro no que eu estou vestido eu estou, mais poder eu ostento, né? E as pessoas dizem, tanto, a minha camisa custou não sei quantos mil, a minha calça não sei quanto, sapato não sei quanto, eu estou vestido com 30 mil, né? Veja, que coisa louca, falta de identidade, né? As pessoas se comparam com o valor, com o preço, né, daquilo que elas pagam. Isso é uma maluquice, uma loucura completa. A gente precisa entender que todo ser humano busca o sucesso, né? Todos nós queremos sucesso na vida, todos nós queremos bem-estar, todos nós queremos prosperidade, queremos avanço, autorrealização, crescimento. Você dá o nome que você quiser, mas nós queremos estar bem, a gente quer estar feliz, a gente quer um estado de espírito de plena felicidade, de paz interior. É isso que nós buscamos. E a gente precisa entender que a felicidade de um produto, ele consiste, ou ela consiste no aperfeiçoamento pleno, né? No perfeito funcionamento para o qual para qual ele foi criado. Então, quando eu olho, por exemplo, um copo, né? Eu posso dar a esse copo várias utilidades. Eu podia usar ele como base para o meu iPad. Tá aqui, né? Eu uso o copo como base para o iPad, fica mais perto. Eu posso dar, o copo está nas minhas mãos e agora eu dou a utilidade que eu quiser. Não gostei disso. Eu quero usar ele para botar a Bíblia agora. Vamos botar a Bíblia em cima, né? É uma utilidade também. Eu vou dar esse copo uma utilidade de guardar uns bombons, uns chocolates que eu recebi aqui, ó. Por exemplo, vou pegar um chocolate e vou guardar dentro do copo. Ó, você quer chocolate? Está aqui nas minhas mãos. Vou botar dentro do copo. Eu posso dar uma utilidade, está aqui também, né? Mas nenhuma utilidade que eu possa dar a esse copo pode trazer sucesso pleno e plena realização. A realização desse copo é ele funcionar exatamente para aquilo para qual ele foi criado. Então, o sucesso do copo, meu irmão, é isso aqui, ó. Tá vendo? É uma garrafinha, uma moringa e o copinho próprio dele. E o sucesso do copo, né, é cumprir o seu propósito. O sucesso do copo é cumprir o seu propósito. Veja, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus disse em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja, o homem foi criado desta maneira, para ser imagem e semelhança de Deus. Veja, se eu tenho que refletir uma imagem, a imagem que eu tenho que refletir é a imagem de Deus. Eu não estou aqui para refletir a imagem do que eu visto, eu não estou aqui para refletir a imagem de uma pessoa, eu não estou aqui para refletir a imagem de um bicho. Deus me criou para ser imagem e semelhança dele. Então eu preciso refletir a imagem de Deus, eu preciso realmente expressar aquilo que Deus é. Eu preciso ser de fato a imagem e semelhança daquele que me criou. Só assim, irmãos, eu vou de fato viver a plenitude. Eu posso ter muitas utilidades, irmãos, e refletir várias imagens, mas nenhuma delas vai de fato me dar a plena realização. Apenas viver para aquilo para qual eu fui criado é que de fato vai me trazer a realização pessoal. Então isso se chama identidade. Eu preciso assumir essa minha identidade e a partir daí, né, eu viver uma vida plena de alegria, satisfação e plena realização. Bom, nós estamos aí começando o capítulo 22 do livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 22, o verso de número 1 do capítulo 22 diz assim: mais vale o bom nome
do que as muitas riquezas. Mais vale o ser estimado do que a prata e do que ouro. Ou seja, mais vale um bom nome, mais vale uma reputação, mais vale um caráter aprovado do que você ter riqueza e ouro, né? De que adianta você fazer fogo, descer fogo do céu e ser um profeta chatinho, por exemplo, que ninguém suporta? De que adianta você ter a riqueza do mundo todo e não ter amigos, porque não suporta estar perto de você, né? De que adianta? Eu olho para Jesus e Jesus foi o homem mais poderoso que andou aqui na terra em todos os aspectos. No entanto, as multidões corriam atrás dele. E por que corriam atrás dele? Por causa da riqueza? Não, por causa de quem ele era. Por causa do que ele refletia. Ele refletia a imagem de Deus. Ele refletia exatamente aquilo que Deus era, né? Que Deus é. Então, você viver para aquilo. Jesus era homem, Jesus estava ali refletindo a imagem de Deus. Ele estava exatamente isso. Agora pense, se nós vivemos para o cumprimento do nosso propósito, vivemos para refletir a imagem de Deus, não é certo que as multidões afluirão em direção a nós. Bom, quanto mais sozinho você anda, certamente, quanto mais isolado, quanto mais sozinho, quanto menos pessoas querem estar perto de você, certamente mais distante você está da sua verdadeira autoimagem, daquilo que de fato você é. Porque quando você reflete a imagem de Deus, as pessoas vão querer estar perto. Deus não é chato, Deus não é ranzinza, Deus não é aborrecido, Deus não é insuportável, Deus não é uma pessoa intragável. Deus é uma pessoa, irmãos, que todos querem estar perto, não é verdade? Em que todos buscam. É por isso que as multidões afluíam a Jesus, porque ele refletia a imagem de Deus. Se nós refletirmos a imagem de Deus, seremos uma pessoa grata, seremos uma pessoa que todo mundo vai querer estar perto. Sabe, queridos, nós ainda estamos caminhando e conhecemos em parte, mas isso já é visto em pessoas que você sabe que refletem a imagem de Deus, e como as pessoas amam estar perto dessas pessoas. Ninguém gosta de estar perto de gente chata, não. Busca aí no teu raio de influência, busca aí no teu ciclo de conhecimento pessoas que você sabe que de fato refletem a imagem de Deus. E analise por um tempo como você gosta de estar perto dessa pessoa, como você deseja sempre estar perto dessa pessoa, como as pessoas desejam estar perto dessa pessoa. Sabe, eu conheço pessoas que me dizem assim: eu não gosto de levar gente na minha casa, eu não gosto de ter gente perto. É porque não reflete a imagem de Cristo. Aí as pessoas não querem estar perto dele. Aí se as pessoas não querem estar perto dele, dessas pessoas, eles ficam mentindo, dizem que não gostam. É mentira, conversa fiada. Sabe? É porque é chato. Ninguém gosta de estar perto de gente chata, não. Sabe? Gente chata dá entojo, dá nojo, dá ojeriza. A gente não gosta de estar perto de gente chata, né? E a gente precisa de fato, né, refletir aquilo que nós somos por dentro, né? Aquilo que nós somos. Ou seja, a imagem e semelhança de Deus. É isso que fala Provérbios capítulo 22, verso 1, né? Mais vale o bom nome, mais vale uma autoimagem bem definida, mais vale uma boa reputação, mais vale realmente exalar o bom perfume de Cristo, aquilo que você é em Cristo Jesus, né? Mais vale isso do que o dinheiro, de que honra. É por isso que a Bíblia é severa, que felicidade consiste em você buscar conhecimento e achar sabedoria, e não grana, né? As pessoas querem a felicidade correndo atrás de dinheiro. As pessoas querem achar felicidade correndo atrás de riqueza, né? Trabalhando 14, 16 horas por dia, abandonando aquilo que pode lhe dar a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade consiste em você adquirir conhecimento e achar sabedoria. Porque por meio do conhecimento, a prática da palavra te leva cada dia a uma autoimagem mais bem definida de quem você é em Deus. E a reflexão dessa autoimagem. E obviamente você vai se tornar alguém realizado e feliz. Porque foi para isso que você foi criado. Como é que um copo pode estar com raiva? Estou chateado porque eu não sirvo para comer, né? Eu não sou um prato, eu sou um copo, estou com raiva. Não pode, o copo é feliz por ser copo e o prato por ser prato. Nós, seres humanos, temos que estar felizes por refletir a imagem de Deus. Porque foi isso que nós, de fato, nascemos para ser. Como é que nós podemos estar com raiva se a gente não reflete a imagem da riqueza? Né?
Não, eu não posso, né? A minha felicidade consiste em ser imagem de Deus. Por quê? Porque foi para isso que eu fui criado. E não a imagem da riqueza, do tesouro, da fortuna, né? Essa fortuna pode estar em nossas posses, mas nós não nascemos para refletir a fortuna. Nós nascemos para refletir quem Deus é, né? É por isso que eu sempre digo o seguinte: se a tua grana aumentou, ao invés de aumentar o muro, aumenta a mesa, né? Se você saiu de um patamar de riqueza para um patamar maior de riqueza, ao invés de aumentar o muro, aumente a mesa. E aí você vai estar refletindo quem Deus é. Isso é realmente a reflexão da imagem de Deus. Versículo 2 diz assim: o rico e o pobre se encontram, e um e outro e eles têm algo em comum. Veja o que a Bíblia diz, que é interessante. O rico e o pobre se encontram, e ambos têm algo em comum. Um e outro foram criados por Deus, né? Veja, tanto faz a riqueza se você entende quem você é em Cristo. Tanto faz. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância ou situação, tendo ou não tendo, tendo fartura ou passando necessidade, né? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê, querido? Porque tanto faz. Você vai refletir a imagem de Deus tendo 1 milhão na conta ou não tendo 1 centavo. Tanto faz. Você foi criado para refletir a imagem de Deus e não do que você tem no banco, né? Tanto o rico quanto o pobre têm algo em comum. Ambos foram criados por Deus, imagem e semelhança. Então veja, muito preconceito há, né? Principalmente da parte dos pobres para com os ricos, né? É interessante isso, é interessante. Porque assim, se você fizer algo, por exemplo, eu vou escolher 20 pessoas para me abençoar. Aí dentro das 20 tiver um rico, o pobre que ficar de fora, que é talvez soberbo e orgulhoso, vai dizer assim: só escolher o rico. Não, eu escolhi 19 pobres e um rico, mas se tiver um rico no meio dos pobres, o outro pobre que ficou fora já vai se achar pequeno, inferior. E isso se chama preconceito. Deixa eu dizer, você pobre, você rico. Ou seja, quando eu digo pobre e rico, essa não é uma condição sua não, porque você é rico em Cristo. Agora, estou falando ter ou não ter dinheiro, tanto faz. Você foi criado para expressar quem Deus é. Quem Deus é, né? Quem Deus é. Imagem e semelhança de Deus. Versículo 3 diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se dele, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O insensato, o ignorante acaba caindo nas armadilhas. Veja, você ser prudente é você realmente antever essas coisas e começar a perceber em você se você não está refletindo mais o que você tem do que o que você é, né? Isso é prudência. Isso é fazer autoanálise, autocrítica. Será que eu não estou agindo mais com base no que eu tenho do que no que eu sou, né? Veja, eu estou falando isso para todos nós. Você não acha que eu, Marcelo Carvalho, que estou aqui todos os dias falando para você, tentando ensinar algo para você, também não sou alvo das armadilhas do diabo? Eu tenho que todo dia, irmãos, tomar um chá de simancol. Eu tenho que todo dia tomar banho de humildade, para não achar que esses elogios que vêm da maioria de vocês mesmos não venha a roubar de mim, irmãos, a reflexão de quem Deus é, né? Se eu começar a achar que porque eu estou aqui ensinando a vocês, eu conheço mais do que vocês, eu sei mais do que vocês, eu sou melhor do que vocês, eu estou caindo nessa mesma armadilha da qual eu estou aqui propagando. Então eu preciso todos os dias esmurrar o meu próprio corpo, para depois de eu ter pregado a todos vocês, eu não venha a ser desqualificado. Isso é um hábito diário que nós temos que ter, né? A prudência, ela revela isso, né? A prudência, ela revela quão nós somos frágeis e que nós devemos todos os dias buscar, caminhar na humildade, né? Para não cair na vaidade e acabar se achando realmente alguém superior a outro. E aí a Bíblia diz assim: por isso o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas. Humildade e temor do Senhor é riqueza, irmãos, e a honra e a vida. Então, o que de fato traz riqueza, honra e vida? Humildade e temor do Senhor.
humildade e temor do Senhor. É o que a Bíblia diz. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, né? Quem tem humildade e anda num temor, recebe honra e riqueza. Vida próspera é o que a Bíblia diz, né? Se a gente não entrar nessa vaidade, nessa pilha louca de achar que você tem que ser melhor, tem que ter. Deixa eu te dizer uma coisa, a vida é bela. E a vida pode nos garantir coisas extraordinárias em Deus. Por isso nós precisamos todos os dias, né, colocar diante de Deus o nosso coração, para que Ele possa esquadrinhar e por meio do seu Espírito nos inspirar a um autoconhecimento. E eu volto aí ao primeiro versículo que nós lemos. Porque mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e do que o ouro. É importante que você tenha realmente a estima de todos aqueles que te ladeiam, que te rodeiam, né? E que tem um nome, uma reputação a ser estimada, tá bom? Cultiva isso e você vai ter riqueza, paz e honra e principalmente vida em abundância, tá bom? Bom, ficamos por aqui. Aqueles que participarão hoje, né, do Empreendedores Real, sejam muito bem-vindos. Do Empreendedor Real, seja muito bem-vindo, né? A partir das 18 horas nós estaremos lá, 18h30 e 19h30, impreterivelmente nós estaremos entregando conteúdo já, tá bom? Gente, um beijo no seu coração, fiquem na paz, tenha uma semana extraordinária, tenha um dia abençoado e que todos nós cresçamos no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz, beijo no seu coração e até amanhã, em nome de Jesus. Tchau!